Boa noite, meus irmãos e irmãs. Nossa saudação especial a todos aqueles que nos acompanham neste momento nas redes sociais da Sociedade Espírita Jesus, mas também saudamos aqueles que assistirão a seu tempo, em outro momento do dia, pela manhã, pela tarde. Sejamos todos bem-vindos a este breve momento de reflexões. Pedimos que os benfeitores amigos, que o nosso Mestre e amigo Jesus possam estar próximos ao nosso coração, trazendo-nos aqueles bálsamos consoladores de que tanto necessitamos para a continuidade das nossas tarefas neste plano da vida. Agradecendo este amparo que nunca nos falta e que tem nos oportunizado manter a serenidade e o equilíbrio, especialmente nesses tempos que temos vivido em meio a uma pandemia. É com esse sentimento de gratidão por estarmos sendo acolhidos por esses benfeitores amigos que nós iniciamos as reflexões deste momento. Então, amigos, nós fomos convidados a refletirmos a respeito do capítulo 15, item 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Necessidade da Caridade. Está exatamente na obra citada a necessidade da caridade segundo Paulo de Tarso. E para começar a nossa breve fala, esse convite à reflexão, nós separamos algumas perguntas para direcionarmos para a nossa intimidade. A primeira delas, meus amigos, é uma pergunta que nos pede para fazer um exercício de imaginação. Vamos imaginar como seria para nós a nossa experiência na vida, nas relações sociais, se nós pudéssemos falar todos os idiomas do nosso planeta. O inglês, o espanhol, o alemão, o francês, o chinês, o japonês. Imagine o idioma que você quiser, que preferir ou que precisar. Este idioma está à sua disposição, com fluência, para ouvir, para ler, para escrever, para falar, com todas as habilidades linguísticas necessárias para se expressar com clareza, com rapidez, como se fosse a sua língua materna. Imaginem só a beleza. Poder viajar para todas as partes do mundo, ter acesso à literatura diferente, ter acesso a conteúdos diferentes, que muitas vezes nós não conseguimos acessar por nos faltar o entendimento da língua. Mas não para por aí, continuemos usando a nossa imaginação, fazendo esse exercício com a nossa imaginação e vamos imaginar que nós pudéssemos prever o futuro. O que mudaria na nossa vida se nós pudéssemos prever o futuro? Que tipo de benefícios isso poderia trazer para nós? Naturalmente, poderíamos perguntar: e que tipo de malefícios e dificuldades isso também poderia trazer? Mas imaginemos, já que é um exercício de imaginação, que fosse alguma coisa que só trouxesse benefícios. Quais seriam eles? Imaginemos as vantagens de se saber o que vai acontecer antes de acontecer, de evitar os erros que poderíamos cometer, de nos prepararmos para as dificuldades antes que elas aconteçam, de organizarmos a nossa vida de tal forma que nós possamos aproveitar melhor as oportunidades que surgem, porque já estaremos preparados para elas. Mas é um exercício de imaginação. Continuemos. Imagine que nós pudéssemos, ou que você pudesse saber de todas as coisas. Imagine aquela ciência difícil, complexa, uma tecnologia nova que poucas pessoas dominam e que você sabe, conhece, tem condições de utilizá-la, de tirar proveito, de desenvolvê-la. As obras da filosofia clássica, contemporânea, se abririam de modo que nós, ao lermos, não teríamos dificuldade alguma de compreendê-las. Saberíamos da história, da geografia, dos idiomas, da matemática, da filosofia, enfim. Todos os campos do conhecimento se abrindo, de modo que nós pudéssemos compreender na sua intimidade e com profundidade o que cada conhecimento humano representa. Mas, mais uma vez, é um exercício de imaginação.
Imagine agora que você tem aquela fé. A fé que move montanhas, literalmente. Nós pudéssemos olhar para um monte e tivéssemos a fé de dizer: move-te daí para lá, e ela se movesse. Move-te daí para dentro do rio, e ela fosse. Imagine o tamanho desta fé, que pode ser de um grão de mostarda, mas já seria o suficiente para fazer tanto. Imagine que você tem essa fé. O que mudaria na sua vida? Que diferença isso faria? Que benefícios você colheria desta fé? E finalmente, mais uma vez, imaginamos como seria a nossa vida, a sua vida, se tivéssemos apego total e completo de todas as coisas. Não tivesse nenhum problema em se despojar, em dispor dos seus bens materiais, que não se incomodasse com as coisas que estragam, depreciam, ou que você não tem, ou que precisa entregar, seja na forma do dinheiro, seja na forma dos bens. Um desapego pacificador, tranquilo, que nos causasse um bem-estar, por não nos sentirmos presos às coisas, às circunstâncias, aos cargos, aos postos. Muito bem, meus amigos, então aqui, nesse primeiro momento da nossa conversa, nós estamos fazendo um grande exercício de imaginação. Nós imaginamos cenários, situações, como seria a nossa vida diante destas circunstâncias. Paulo, na sua primeira epístola, ou primeira carta ao povo de Corinto, os coríntios, no capítulo 13, ele irá dizer: mesmo assim, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu pudesse prever o futuro, o dom da profecia, se eu soubesse de todas as coisas, se tivesse uma fé que movesse montanhas, ou que pudesse entregar tudo que tem aos pobres, mesmo assim, sem caridade, eu nada seria. Sem caridade, eu nada seria. E nós ficamos imaginando, olha, diante de tantas coisas interessantes que nós poderíamos fazer, ou a forma como nós poderíamos viver, se tivéssemos o dom da profecia, o conhecimento de todas as coisas, um desapego completo da matéria, se tivéssemos uma fé que move montanhas, isso nos parece bárbaro, fantástico, alguma coisa assim, muito além de qualquer coisa que nós possamos querer, ou precisar, ou imaginar como necessário no mundo onde nós vivemos. No entanto, mesmo assim, Paulo diz que, se tivéssemos tudo isso, não teríamos nada sem a caridade. Que caridade é essa que consegue ser tão mais importante do que todas estas outras coisas? Do conhecimento, da ação, da razão, de tudo quanto nós pudéssemos querer, ter ou experimentar neste mundo. Então Paulo, ele fala sobre esta caridade, ele descreve esta caridade. No entanto, nós, antes de falarmos sobre essa descrição de Paulo trazida na sua carta aos Coríntios, nós lembramos o Livro dos Espíritos, no seu item 886, onde Kardec faz uma indagação pertinente e curiosa aos espíritos, quando ele diz qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia. Bom, quando Paulo fala ou escreve nas suas epístolas, ele não fala por si. Ele fala e escreve pelo Cristo, por aquilo que o Cristo representa, ensinou e que ele recolhe daqueles que conviveram com ele. Recolhe das anotações de Levi e a partir dali vai desenvolvendo o seu conhecimento a respeito desta doutrina, da doutrina cristã, também recebendo o amparo de Estevão, conforme nós recolhemos na obra Paulo e Estevão, os aprendizados que este que é um monumento do cristianismo primitivo
esta obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, da autoria de Emmanuel. A nossa recomendação, aqueles que ainda não leram, leiam. É algo de fundamental na nossa biblioteca ou na nossa leitura. Então, quando Kardec pergunta como entendia Jesus verdadeiramente a respeito da caridade, nós estamos falando de todos aqueles que são seus seguidores, seus apóstolos, aqueles que falam em seu nome. E Paulo é um destes. Então, como Paulo entendia a caridade, é algo importante também no contexto do que nós estamos estudando nesse momento. E neste item 886 de O Livro dos Espíritos, a resposta ela diz o seguinte, que Jesus entendia a caridade verdadeiramente como benevolência para com todos, fazer o bem para todos, indulgência para as imperfeições dos outros, aceitar o outro como ele é, perdão as ofensas, porque o outro e nós nos equivocamos e devemos uns aos outros esta segunda chance, ou terceira, ou 20ª, ou 30ª, porque na matemática do perdão 7 vezes 70 vezes 7 é alguma coisa que leva ao infinito. Então, vejamos, e caridade está além, muito além da beneficência, do dar de material, do dar apenas daquilo que serve ao corpo. Até porque nós estamos falando para espíritos imortais, numa experiência que é muito maior do que aquela do corpo físico, da carne, da vida no mundo material. Mas Paulo, ele vai desmembrar a caridade, vai demonstrá-la de uma forma tão mais fácil de nós compreendermos. E é evidente que esse item 886 de O Livro dos Espíritos está numa linguagem acessível, bastante condensada, bastante resumida. Mas Paulo ele vai dar ainda mais informações que nos ajudam a compreender a caridade e necessariamente, se nós a compreendermos melhor, teremos melhores condições de praticá-la. Ele vai dizer que a característica da verdadeira caridade, ou as características, são as seguintes. A caridade, ela é paciente. Então nós vamos começar a nos questionar quão caridoso nós somos. Nós vamos olhar para cada uma dessas virtudes elencadas por Paulo, dessas circunstâncias que Paulo apresenta, e vamos verificar como estamos. Porque aí nós vamos verificando o quão caridosos nós somos. Porque se sem caridade nós nada somos, nós podemos imaginar o quanto precisamos ainda caminhar para nos tornarmos um ser humano pleno e feliz no mundo onde ele habita, seja onde for. Porque essa felicidade é alguma coisa que se constrói e se carrega junto de si, dentro do seu coração. Então, primeiro, a verdadeira caridade, ela é paciente. E aí nós podemos medir a nossa própria paciência. Temos sido pacientes diante dos desafios que a vida tem nos apresentado, daquelas circunstâncias que nos exigem, que nos pedem para esperarmos um pouco mais, aquelas situações que não têm um desfecho, que não se encerram, que vai dia, vai outro dia, passa-se uma semana, um mês, e nós ficamos com aquelas pontas soltas, aquelas situações que não chegam a termo, ou não chegam a bom termo, e nós ficamos ansiosos, aflitos, nervosos, impacientes. Então, meus amigos, se este é o nosso caso, nós estamos nos afastando da verdadeira caridade, porque a verdadeira caridade, para ser feita de uns para com os outros, ela precisa de paciência. Não se faz caridade de forma apressada, nervosa, ansiosa, se faz com paciência. Inclusive, quando nós fazemos o bem ao próximo, nós não nos preocupamos com os resultados. E isso é muito mais do que paciência, mas começa por ela. A caridade é branda. Branda porque ela não vai aos extremos. Ela busca o meio termo, o equilíbrio. Ela é branda porque ela não vai ao rompante de perder as estribeiras, de se falar o que não deve.
de falar tudo que pensa, sem um filtro. Mas ela também não cai num outro extremo em que não se fala nada, em que se cala diante da injustiça, diante da necessidade da ação, nos omitimos. Então, esta caridade branda é alguma coisa que se afasta desses dois extremos, de uma ação desequilibrada, apressada, mas também de uma falta de ação, de uma imobilidade absoluta. No meio termo, nós temos a brandura, o equilíbrio, a ponderação. Ela é benfazeja, ela visa o bem, mas ela não visa o bem apenas de uma pessoa ou de si mesmo, ela visa o bem do maior número, ela visa o bem de todos. Para que seja benfazeja, para que ela traga como resultado o bem, ela precisa ser boa para todos. Porque o verdadeiro bem, além de desinteressado, ele não seleciona, ele é para todos. Um bem que seleciona é sectário, é egoísta. É para mim, para os meus, para minha família, para os meus amigos. Esse não é um bem autêntico e verdadeiro. A caridade, ela também não é invejosa. Aqui nós vamos para uma lista agora que Paulo destaca o que ela não é. Ela não é invejosa. Quem faz a caridade não pode fazer por ostentação, não pode fazer simplesmente porque os outros fazem e eu preciso fazer melhor. Porque ela não é invejosa. Ela não é temerária. Ela precisa ser corajosa, não temerária. Caridade corajosa é aquela em que nós arregaçamos as mangas e fazemos. Com fé, com segurança. Mas não nos aventuramos a fazer alguma coisa que não temos condições de fazer. Que pode, inclusive, trazer prejuízo para nós ou para a coletividade. Então, a pretexto de fazer o bem, nós justificamos os meios pelos fins. Eu estou fazendo tal coisa que não é a melhor, mas para que isso traga um bom resultado. Então eu justifico as ações equivocadas pelos fins, pelos objetivos que eu espero alcançar. Mas a verdadeira caridade não é temerária. Ela não corre riscos desnecessários e não se equivoca em ações que não sejam éticas, que não sejam autênticas, que não sejam verdadeiras. Ela também não é precipitada. Ela não se lança de forma temerária, mas ela também não fica recuada no momento onde a ação se faz necessária. No momento em que nós precisamos agir e não nos acovardamos. Não temos essa coragem excessiva ou essa temeridade e também não temos esse acovardamento que possa nos trazer algum tipo de precipitação ou de fuga ou de colocarmos as coisas a perder por acelerarmos pela falta da paciência, alguma coisa que precisa de tempo para acontecer. Ela não se enche de orgulho. O orgulho, toda vez que se manifesta, é um sinal claro de inferioridade das paixões que ainda dominam os nossos corações. Ela não pode ser orgulhosa, não posso ficar orgulhoso de ser caridoso. Eu posso ficar satisfeito por ter feito a coisa certa e que isso me sirva de estímulo para continuar fazendo. Mas se daí eu tiro algum proveito, algum benefício, faço alguma promoção, uma autopromoção, visando a manifestação do meu ego, a manifestação da minha própria pessoa, para que isso seja reconhecido pela sociedade, é necessariamente um ato egoísta ou orgulhoso. Ela não é desdenhosa. Eu faço, procuro ocultar o que eu faço para que o outro sequer fique sabendo, de preferência, para que eu não tenha, para que eu não mexa com a suscetibilidade alheia, para que o outro não se sinta ferido, para que não se sinta, na nossa ação, violado ou menosprezado nas suas forças, nos seus recursos empregados para atingir os seus objetivos. Então, quando nós agimos de forma cautelosa, benfazeja e branda, nós não desdenhamos a ação do outro ou aquilo que nós fazemos pelo outro.
não cuida de seus interesses, como já comentávamos. A virtude verdadeira, ela precisa ser desinteressada. A verdadeira caridade, ela precisa ser assim. Então, eu não posso cuidar apenas dos meus interesses. Não se agasta, não se azeda com coisa alguma, porque é paciente. Então, se eu faço um esforço pelo bem do outro, da coletividade, mas o resultado não acontece como eu esperava, eu não me agasto e não me azedo. Eu fiz a minha parte dentro daquilo que eu podia. Eu avalio se a ação foi realmente efetiva, posso repensá-la no futuro, mas eu não fico me esbravejando ou agastado, azedo, porque as coisas não aconteceram como eu previa ou como eu gostaria. Não suspeita o mal, parte do princípio de que o outro age de boa fé, confia. Mas é claro que é prudente também. Não se rejubila com a injustiça, porque se a injustiça acontece, nós buscamos o caminho da justiça, que é o caminho da virtude. Justiça que é entregar a cada um aquilo que lhe é de direito. Não a justiça compreendida como um ato de vingança ou de desforra contra aquele que erra, que o equívoco faz parte da caminhada de todos nós. Se rejubila com a verdade, com aquilo que é verdadeiro, e tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Então essa é a caridade, meus amigos. Podemos avaliar pelo que ela é, pelo que ela não é, o quanto nós nos aproximamos ou nos distanciamos da caridade. E Paulo vai dizer então que dentre estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente, a melhor delas, é a caridade. Kardec vai conversar sobre isso no item 6 do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo o porquê. Por que que a caridade é a mais excelente destas virtudes, dentre elas a fé, a esperança? Porque a caridade está ao alcance de todos. A fé nem sempre está ao alcance de todos, porque alguns não têm fé, não creem em nada. Outros não têm a esperança porque lhes falta a fé no futuro, necessária a esperança. Porque lhes falta a compreensão que uma doutrina como o Espiritismo poderia lhe dar da vida futura, da verdadeira vida que é a dos Espíritos. Então, na falta dessa compreensão, é natural a pessoa não ter a fé ou não ter a esperança. Mas a caridade é alguma coisa que está ao alcance de todos, diz o nosso codificador. Está ao alcance do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, porque independe de qualquer crença particular. Porque todos esses valores que nós colocamos aqui, elencados por Paulo, são virtudes essenciais que servem aos corações de todos nós na relação de uns para com os outros, na nossa relação com Deus, na nossa relação ou na nossa intimidade conosco mesmo. Então, meus amigos, caridade. A caridade, ela está sim ao alcance de todos, mas precisa ser bem compreendida para que nós a exercitemos da forma correta, fazendo com que ela chegue a todos que a necessitam, porque se a caridade é uma lei, a lei estabelece que para alguns há o direito, para outros há o dever. Nos coloquemos na condição daqueles que têm o dever de praticá-la, porque certamente já temos exercido há muito tempo e dioturnamente o nosso direito de recebê-la, porque sem caridade, certamente, nós não estaríamos aqui. E sem caridade, continuaremos presos a este mundo de provas e expiações por muito tempo. Então, encerramos com Paulo, quando nos lembra que a caridade é fundamental, essencial, e sem ela eu nada seria. Pedimos que o Mestre Amigo Jesus possa nos manter nessa ambiência, nesse clima de serenidade e equilíbrio, e que nos estimule os corações e as mãos, os nossos pensamentos, a prática da caridade, hoje e sempre. Fiquemos bem e até a próxima.